Aqui, como eu não sou o principal, minha tela vai aparecer na lateral, mas dá pra gente trabalhar da mesma forma. Vamos ver se eu consigo encaixar aqui, tá, gente? Para eu não desaparecer para vocês aí. Então, uma coisinha chata é a gente fazer aula sem aparecer. Tá todo mundo vendo minha tela aí, gente? Apresentação? Tá dando sim. Oi? Tá dando pra ver sua tela, mas eu acho que a apresentação não foi não. Ou é a... Não tá aparecendo a Ah, apresentação, não, não? agora sim. Vamos lá, na medida do possível eu vou aparecer aí. Deixa eu puxar um pouquinho mais a tela para cá. Todo mundo visualizando o slide aí, Eu tirei gente? minha câmera para você aparecer, Alexandre. Ah, ótimo. Tranquilo aí, gente? Todo mundo consegue me ver? Todo mundo consegue ver minha tela? Dá um S de sim aí para mim. Dá um N de não. Sim. Então, beleza. Vamos lá. Qualquer dúvida, gente, você pode ligar o microfone, ok? Apesar de eu não colocar aí o meu endereço do YouTube, é a mesma coisa, Gourmeria Culinária, tá ok? Gourmeria Culinária é uma escola de gastronomia itinerante. Por que itinerante? Porque eu não tenho um endereço fixo. Eu tinha um endereço fixo até o ano de 2018, mas em 2018 eu separei porque eu comecei a rodar demais o Brasil, dando cursos no Brasil inteiro. Então hoje a gente dá curso em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, tá ok? Dia 20 agora mesmo estou indo para São Paulo para o encontro da Federação Italiana, tá? Dá uma olhada aí, ó, no meu Facebook, Alexandre Alvarenga Chefe, Gourmeria Escola Culinária é o Facebook do Gourmeria. E agora você demonstra carinho comigo, amor, paixão e etc. E vai lá no meu Instagram, Gourmeria Culinária, e curte a minha página, gente, por favor. Também e me segue lá e tira um print da tela aí depois, na hora que eu aparecer bonitinho aí, e me cita lá no seu Instagram, bonitinho. E eu tô tão gente boa hoje que eu coloquei meu WhatsApp para vocês. Esse é o meu WhatsApp pessoal e também o profissional. Eu não tenho dois, tá ok? Então vocês vão, por favor, aí. Cada dia mais nós estamos mais virtuais, cada dia mais o Gourmeria está mais virtual, ok? Então me segue lá que vai ser bem bacana, tá? Bom, como eu já disse, eu sou chefe da Federação Italiana de Chefes. A federação hoje é a maior federação de chefes do mundo, tá? Nós no Brasil somos 240 chefes no Brasil. Em Minas Gerais, nós contamos com 10% desses chefes em Minas Gerais, ou seja, somos 24 associados dentro do estado de Minas, tá? Vamos falar um pouco sobre a Itália e o Brasil para vocês poderem entender qual o contexto que a Itália entra nessa história aí. Então, basicamente, quando a gente lê de história da Itália dentro do Brasil, nós vamos compreender que a história da Itália começa em 1871. E por que 1871? Porque basicamente a Itália está em processo de unificação dentro de uma crise econômica, dentro de uma crise agrícola,
a população passando muita fome, e isso inclusive é um dos direcionamentos pelo qual esses italianos vêm para o Brasil, e existe uma nova política acontecendo lá. Então, lembrando, inclusive, que boa parte desses italianos vêm para cá, são italianos extremamente politizados, tá ok? E que vão trazer essa política para dentro do Brasil. Então, a gente tem, anterior ao 1870, ou melhor, trabalhando aí no século XIX, os primeiros 50 anos do século XIX, já uma entrada dos italianos no Brasil, que a gente não consta comumente na história, mas eles já entram. E eles vão ocupar parte do sul desse país, lá com Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, muito também por uma escolha, pelo clima parecido e também pela possibilidade de se trabalhar com agricultura, tá ok? Bom, nesse período, então, efetivamente, a entrada dos italianos no Brasil é para a ocupação de terra, ou seja, a colonização do sul do Brasil, que não era tão forte. Por quê? Eu tinha o Nordeste, que eu tinha a entrada do ouro e o chamado descobrimento do Brasil acontecendo nessa entrada, lá no Nordeste, e tinha o Sudeste com extrema força diante disso, né? Por quê? Porque eu já tinha São Paulo com força do café, Rio de Janeiro com força do café. Quem começa a produzir café no Brasil não é São Paulo, é Rio de Janeiro, tá ok? O Porto do Rio de Janeiro fortemente, e aí talvez você já se pergunte, Alexandre, e o Porto de Santos? O Porto de Santos vem no século posterior, com o investimento de São Paulo no café, tá ok? Então nós ainda não temos São Paulo com esse grande poder paulista que ele tem. Os italianos, os japoneses e os árabes vão ter uma grande força sobre esse investimento nacional sobre o café no século posterior, ou melhor dizendo, após 1870, tá ok? Então a imigração ela é pensada como política de colonização e também fortificando ali as fronteiras, não deixando os espanhóis entrar no Brasil e também fortificando a política econômica nesse período. A criação, então, efetivamente de um núcleo de imigrantes no país, e há um núcleo de emigrantes acontecendo na Itália. Ou seja, há uma comunicação do Brasil com a Itália e há uma iniciativa, então, do Nicolau Vergueiro, que era um senador do Brasil, em transformar efetivamente, em trazer efetivamente os imigrantes e transformar essa região em uma terra brasileira constituída por uma força de trabalho imigrante. Qual que é a grande vantagem de ter um imigrante aqui? É que esses imigrantes eram letrados, que esses imigrantes vinham de uma ocupação de uma indústria já existente fora. E aí eu começo já com o processo de mecanização dessa indústria agrícola, um reforço à indústria agrícola já no século XIX. Tá ok, gente? Eu tô aqui. Bom, na segunda metade, então, a gente entra com o processo de redução do escravacionismo. Deixa eu contar um negócio muito interessante aqui para vocês, porque todo mundo acha que a retirada dos escravos foi um processo de humanização. Olha que bonito, tiraram porque a escravidão era algo que prejudicava os homens e isso não podia acontecer. É chato dizer isso e assustador dizer isso, mas efetivamente não tinha nada a ver com essa história, tá ok? O que a gente tinha acontecendo aí? A gente tinha um processo de capitalismo muito forte através da industrialização, principalmente muito forte presente na Europa, e a Europa precisava de um novo grupo de pessoas que se tornassem consumidores. Ora,
Se eu tenho um grupo de pessoas que consomem e só trabalham, elas não fazem o dinheiro girar. E eu precisava de consumidores, pessoas que fizessem esse dinheiro girar. Mesmo que esse dinheiro viesse do próprio lugar onde eles trabalhavam. Ou seja, se eu tenho um trabalhador em que esse trabalhador também é consumidor, eu faço com que a minha própria mercadoria seja consumida pelo trabalho e que ele gaste o salário dele dentro da minha empresa. Então, olha que interessante. Eu pego esse grande número de escravos que existia no mundo, lembrando que a abolição escravacionista no Brasil, da escravidão no Brasil, ela vai acontecer só no final do século XIX, né? É um dos últimos países, mas a pressão dos outros países para que essa escravidão acabe também é muito forte, tá ok? Então o capitalismo é o grande responsável por essa história aí de acabar com isso. E efetivamente eu preciso de uma nova mão de obra. Uma mão de obra que estava falida lá naquele país e uma mão de obra que precisa então de um novo mercado. Quem que é esse novo mercado? O Brasil. Tá ok? Então aí eu tenho uma lei paulatina, ou seja, uma lei da escravidão começando a acontecer, da abolição da escravidão começando a acontecer. Em 1850, a proibição do tráfico negreiro. Deixa eu desligar meu Outlook aqui, gente. A proibição do tráfico negreiro, a lei do ventre livre e a lei do sexagenário. Então a ideia era pensar na imigração como uma política de substituição de mão de obra. Nota que mudou a minha história. Mudou totalmente. Antes eu pensava numa política de escravidão que era de colonização. Então muita gente diz assim, os italianos vieram para colonizar o país. Depende da época que a gente está falando. Em uma época eles vieram para colonizar o país, em outra época eles vieram para substituir uma mão de obra. Tá, gente? E tudo isso vai influenciar sobre a nossa gastronomia. Nós vamos ver aí como é que isso vai acontecer, tá? Então, há incentivos de política oficial de imigração? Esse era um questionamento, né? Em grande parte desse momento, a gente tem um incentivo por ambas as partes. Pela Itália, que queria diminuir o seu excesso de contingente, e pelo Brasil, que também precisava de uma nova mão de obra. Num futuro mais para frente, é lógico que é futuro, é lógico que é mais para frente, num futuro lá, a gente vai ter esse grupo essa proibição de pagamentos relativos ao que a gente... Nós vamos ver isso aqui. A gente vai ter uma proibição desses pagamentos de passagem, estadia e etc. Mas como tudo no Brasil, né, ou como boa parte das coisas que acontecem no Brasil, o proibido não quer dizer muita coisa, a gente continuou com essa política mesmo diante de uma proibição. Então, o que é que o Brasil fez? Nós precisamos de mão de obra qualificada. Nós não temos mão de obra qualificada. Lembra que na Itália eu já tinha duas mãos de obra acontecendo. A da fábrica e eu já tinha a mão de obra acontecendo a agropecuária, tá ok? A rural. Então, o Brasil dá para esse povo a passagem da Itália para o Brasil, dá para esse povo a hospedagem em núcleos migracionais. Então, o que acontece? Esse cara ele decidiu vir para o Brasil. Ele vai para o núcleo de imigração na Itália, chega lá, ele se apresenta, ele com a família, ou ele sozinho, né? É muito comum os casos de que uma parte dessa população vinha, os maridos sozinhos, por exemplo, e depois vinha a família, e ele se apresentava lá, de lá ele saía para o vapor, né, para o navio, e do vapor ele descia no Brasil,
aí direto para o núcleo migracional do Brasil, né, o núcleo de imigrantes, com a hospedaria, e a ele era oferecido o alimento, a ele era oferecido... Nós vamos ver aqui essa divisão direitinho aí, tá ok? E depois desse processo todo de consultas médicas, de entrar para ver se não traziam doenças, de entrada, lembrando que trazer doenças, gente, era muito comum o seguinte: uma viagem, dependendo do quanto se parava, podia demorar de 15 dias até 2 meses, tá ok? O padrão de Itália era de 15 a 30 dias para poder vir para o Brasil. Então, se você tinha uma gripe acontecendo ali, a gripe se espalhava no navio inteiro, porque o cara não tinha para onde fugir. O fica em casa era só uma casa para todo mundo, não tinha essa história, tá ok? Então, tinha o transporte. E acredita-se, há uma expectativa, lógico que esses números são diante de registro, nós não estamos colocando pessoas que vieram de forma ilegal. Acredite-se que 49 milhões de imigrantes europeus, e aí nós estamos falando de imigrantes europeus no geral, vieram para as Américas, sendo que 4% desses vêm para o Brasil e 70% desses, cerca de 2 milhões e 800 mil, vão ficar no estado de São Paulo. Então, ao contrário do que a gente pensa, porque hoje quando a gente pensa em cultura italiana, a gente choca muito com a ideia do sulista, né? Ah, não, quando eu penso na cultura italiana, eu penso no Rio Grande do Sul. Mas nós vamos ver aí que não necessariamente o Rio Grande do Sul. E não necessariamente esses 2 milhões e 800 mil pessoas ficaram estagnados em São Paulo. 40% desses foram se relocaram, ou seja, ou voltaram para a Itália, ou foram para a Argentina, ou foram para o Chile, ou foram para os Estados Unidos. Então eu tenho um grupo de pessoas aí que veio para o Brasil e que não se espalhou necessariamente no Brasil. Aqui a gente vê, gente, em alguns momentos eu vou abrir a tela aí para vocês poderem enxergar um pouco melhor aí. Aí a gente vê um navio a vapor que vinha, e aí a gente vê o esquema de organização aos imigrantes trabalhadores. Então, qual que é a procedência dos imigrantes? Ele vem via terrestre ou vem via marítima, né? Então você tinha imigrantes vindo de outros estados, né? Aí Montes Claros e Pirapora, pessoas que estavam vindo trabalhar efetivamente, e via marítima, que em geral eram pessoas de outros países. Aí eu tenho o Japão, eu tenho os árabes e tenho principalmente os italianos vindo, tá ok? Então eles passavam por uma inspetora. Para você que está aí vendo essa aula no Instagram, eu vou colocar esse mapeamento depois na minha página aí, vocês vão ter liberdade de ver isso aí um pouco mais de perto, tá? E aí nós vamos ter a hospedaria. Eles recebem primeiro refeição de café da manhã, passam por um processo de higienização, façam um registro médico internacional ou mesmo também para os nacionais, recebem um segundo almoço, recebem um jantar, um alojamento para que passem a noite, tá ok? E depois são liberados com destino à fazenda. Então existia um processo organizacional de recepção. E aí a gente tem a hospedaria dos imigrantes do estado de São Paulo, né? Hoje ainda é um lugar de visitação acontecendo. Ok? Tá tranquilo até aí, gente? Vocês estão vivos, estão me escutando, estão me vendo? Sim. Então tá. Estamos ouvindo direitinho. Ótimo. Tá? Bom, então aí a gente... Sim. Oi? E aí, gente, lembra que eu disse para vocês que em 1871 a gente começa definitivamente... Deixa eu ver se eu consigo tirar só... Isso.
Em 1871, a gente tem um processo de reformulação do território italiano. Vou procurar não me prolongar demais para a gente entrar na gastronomia. E aí a gente tem, oficialmente, em 1874, a chegada do vapor La Sofia, que é o primeiro vapor, o primeiro grupo de imigrantes oficiais a chegar no Brasil. Tá ok? Aí a gente tem 380 famílias completas chegando em um único vapor. Isso é um único navio trazendo essa população toda. A gente vê a chegada aí dessa brincadeira para a gente poder ter um pouco de referência. Ok? Já é assustador, né, gente? Então vamos ver o contexto italiano no século XIX aí. Então ela passa por um processo de unificação em 1971. Os italianos já não se sentem em casa dentro da sua própria casa e decidem fazer o êxodo italiano. Tá? A gente está muito acostumado a escutar um êxodo rural, mas é isso mesmo. Nós estamos falando de um êxodo de um país para outro. A migração se dá não só por fatores econômicos. Então vamos destrinchar isso aqui, vamos colocar isso muito tranquilo. Primeiro, eu já tinha um grupo de italianos aqui no Brasil. Segundo, esses italianos tinham contato com seus parentes na Itália. Então, quando surgiu a oportunidade em 1870, gente, a unificação aí é 1870, quando chega a oportunidade dessa unificação em 1870, vários desses italianos que decidem vir para o Brasil já vinham com uma resposta dos italianos que estavam aqui. Tá ok? Então, não é só por um fator econômico, mas é por um fator de rede. Ou seja, pessoas que já estavam... A gente não tinha o WhatsApp, a gente não tinha internet, mas haviam as cartas, haviam os modos de comunicação, tá ok? E era muito importante, havia gente de sucesso acontecendo, os italianos de sucesso acontecendo aqui no Brasil. São Paulo fica com 1 milhão desses italianos até a década de 1930. Em 1930 acontece uma outra revolução por causa da quebra da Bolsa de Nova York. Nós não vamos entrar nessa questão aqui. É muita coisa para a gente falar e eu quero chegar na gastronomia, ok? Se acredita que 40% dessas pessoas permanecem no Brasil. Inicialmente, o processo de migração é rural e, posteriormente, se torna urbano. E aí a gente tem a ocupação acontecendo no Brasil. Não quer dizer que eu não tenha outros italianos subindo, né? Mas a família da minha esposa, por exemplo, minha esposa é cidadã italiana, meus filhos são cidadãos italianos. Eles estão do sul de Minas Gerais aqui, para baixo todo. Tem os Peloso e os Muraro e os Rabelo. Tá ok? Todos eles estão aqui para baixo, ó, tá? Ou seja, todos eles estão em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, uma parte em São Paulo, estão distribuídos aí nos estados abaixo, tá? E a gente vê que a ocupação ela está principalmente nessa região. Por que ela está principalmente na região? A chegada no sudeste desse povo, né, dessa nação, vamos colocar assim, pela quantidade de gente que vem, e também o fato das redes, ou seja, pessoas que já tinham ocupado essa região e pessoas que chegaram e se destinaram direto a essa região por já ter efetivamente aí um grupo ligado a isso, tá ok? Bom, vamos ver aqui rapidinho um vídeo, rapidinho para a gente ver a Paola Tedeschi falar sobre essa história aí, para a gente poder enxergar. Todos vendo aí, gente? Conseguem ver minha tela aí? Sim. Então vamos ver o que ela... Houve três imigrações importantes.
uma no sul, uma aqui em São Paulo, que ao contrário do sul não foram a maioria vênetos, vieram. Então, olha só, ela está falando das duas primeiras. Uma do Sul, que é essa anterior a 1950, né? 1870. E a paulista, que é Alexandre, eu acho que não posterior. saiu o som. Não sei se saiu o som para todo mundo. O meu som? Deu uma cortada boa aqui. Não tá dando pra ouvir, não. Só tá vendo ela gesticular. Tá. Então eu vou copiar o link aqui para vocês assistem posteriormente, ok? Tranquilo, gente? Ok. Já que ela não está falando aí, mas basicamente ela vai dizer para a gente o seguinte, se vocês quiserem assistir aí. Ela vai dizer para a gente o seguinte, que há duas migrações acontecendo. A primeira migração é de 1800 anterior a 1870, que é essa ocupação que acontece que acontece no sul do país, tá ok? E a segunda é a ocupação de São Paulo. Provavelmente deu mute porque ela passou aqui, tá, gente? Mas vou deixar aí para vocês, que eu acho interessante. Não sei se vamos tentar mais uma. Vênetos, mas também vieram muitos calabreses, É napolitanos. que qualquer coisa lá Esse na é hora de outro colocar a tipo de apresentação, você tem que cozinha. tirar a apresentação e apresentar como um guia de vídeo animação direto do YouTube, que aí você consegue ter o áudio. Parar a apresentação, é isso? Isso, aí você coloca o link, né, do onde que está a página do YouTube. Aí que o Meet pega o som, né, e áudio o áudio, né, do YouTube. Aonde? Me diz aí, gente. Agora vai lá em apresentar, aí você vai escolher a última. Apresentar agora, você vai escolher uma guia, ideal para vídeo e animação. Aí você vai pegar essa página sua aí que está com o YouTube aberto. Aqui só aparece para mim apresentar a tela inteira. É isso mesmo. Ah, não, a tela inteira não. Você tem que ser uma guia. Se você quiser que eu coloco... Coloca para mim, então, Ramon. Vamos tentar. Tá. Eu tô ficando velho para isso, né, gente? Não, é porque você tá em três coisas. Apresentando no Insta aqui e querendo apresentação, aí complica mesmo. Deixa eu pôr aqui a tela, É então. um vídeo de 3 minutos, tá, gente? É super tranquilo. É legal escutar ela falar aí, primeiro, que ela diz que há 3 imigrações principais vindo no Brasil. E ela fala as duas primeiras e fala, inclusive, dessa divisão, que é importante a gente pensar no que ela vai falar, porque posteriormente eu vou... Pode colocar, Ramon? Que aí eu falo depois. Tá, deixa eu... Houve três imigrações importantes. Uma no sul, uma aqui em São Paulo, que ao contrário do sul não foram a maioria vênetos, vieram vênetos, mas também vieram muitos calabreses, napolitanos, esse é outro tipo de cozinha, que ainda pode ser vista nas cantinas da 13 de maio. Né? Ainda nas cantinas de 13 de maio nós encontramos pratos que são os pratos... qual é a característica desses pratos, entre aspas, coloniais? Abundância. Por quê?
porque o colono, quando veio, estava morto de fome. Eles vieram aqui tocados pela fome, porque naquela época a Itália passou por um período de seca, de colheitas péssimas, e o povo literalmente morria de fome. Foi isso o que convenceu o pessoal a sair de lá e vir para cá. A influência italiana começou a se tornar mais marcante depois da guerra, né? Porque depois da guerra, inclusive a minha família veio logo depois da guerra, por volta de 1950, é que realmente começou a haver porque começaram a abrir, às vezes, também foi um período de desastre. Então vieram para cá e começaram a abrir restaurante. Hoje em dia nós podemos dizer que a cozinha italiana é uma das mais difundidas, não só aqui no Brasil, e onde o gosto brasileiro combina bem com o italiano. Portanto, tradicionalmente o brasileiro gosta de comida italiana. Não sei se você sabe que o prato mais pedido no Brasil, sabe qual é? Lasanha. É isso. Bacana. Vocês sabiam disso, gente? Vocês sabiam que o prato mais consumido no Brasil é a lasanha? Vocês tinham essa referência? Todo mundo achava que era churrasco, né? Não, o brasileiro gosta de churrasco, todo mundo faz churrasco. É o prato mais pedido no Brasil e mais consumido no Brasil. E a comida italiana é referência mundial, tá? Considerada aí a cozinha, talvez a cozinha mais importante do mundo, tá? Então, Patrícia Alvarenga, minha xará, bem-vinda, Patrícia. Patrícia está falando aqui. Alexandre, eu achava que era a pizza. A pizza é a mais pedida em São Paulo. Só para vocês terem uma ideia, gente, se produz cerca de 1 milhão de pizzas por dia em São Paulo, tá? Ou 365 milhões de pizzas por ano em São Paulo. É assustador, né? Isso por quê? Porque a gente tem uma cultura italiana extremamente forte aí. Então, olha, gente, Ricardo Maranhão vai dizer o seguinte: falar de gastronomia brasileira é falar de um processo. A gastronomia brasileira ainda não está pronta. E aí a minha pergunta é quase assim: e qual gastronomia no mundo ainda está pronta? Quando a gente fala de gastronomia italiana, ela efetivamente ainda não está pronta. Por quê? Porque basicamente a gastronomia antiga, a antiga gastronomia que a gente conhece da Itália, não é a gastronomia de hoje. Tá ok? Mas antes de eu falar efetivamente sobre isso, eu queria tratar para vocês do que a gente vai tratar nessa aula aqui. Do que a gente vai falar nessa aula aqui. Essa aula, ela está lidando, deixa eu aparecer um pouquinho mais aqui, com a questão cultural da gastronomia Itália e Brasil. Então, olha a origem da palavra cultura. Vem do termo do latim colere, que significa cuidar, cultivar e crescer. Elementos que compõem uma cultura são compartilhados pelos membros da sociedade, criando-se assim uma identidade cultural. Ora, quando a gente fala de identidade, quando a gente fala de cultura, nós estamos falando de um processo que não está pronto. É um processo de transformação.
Ou seja, ela transita por outras formações, ela não é única, tá ok? Então quando a gente pensa numa cozinha, a gente tem que pensar o seguinte: a cozinha mineira que os meus avós produziam é diferente da cozinha mineira que eu produzo hoje. Quando eu vou dar uma aula de bacon, por exemplo, eu tenho um e-book, chama Faça o seu bacon em casa, ensinando você a fazer bacon no forno de casa ou no forno do seu restaurante. Quando eu penso no bacon, e vou dar uma consultoria, alguma coisa assim, a primeira coisa que eu pergunto para o cara é: qual que é o seu público? Se o seu público é do interior e do interiorzão, é bem provável que esse público goste mais de um bacon mais defumado. Se você tem um público hoje que é mais urbano, de cidades grandes como Belo Horizonte, é bem provável que esse público não goste de um bacon muito defumado, porque ele está muito adaptado ao bacon industrial. Então são culturas alimentares diferentes, apesar de ambos ou de todos gostarem efetivamente do bacon. Tá ok? Então uma cultura é compreendida como um comportamento, como tradição, como conhecimento de um determinado grupo social, incluindo língua, comidas típicas, religião, música local, entre inúmeros outros aspectos. Essa cultura está sempre em transformação, motivada em grande parte dos casos pela troca em diferentes povos. O que nós estamos falando, gente? Nós estamos falando efetivamente de uma troca entre a cultura brasileira que estava sendo formada. Lembre-se que nossa gastronomia ficou ligada durante séculos à família real e o que a família real desejava para a gente. Tá ok? E ela é motivada em grande parte pela troca dos povos, ou seja, nós estamos falando da troca da Itália com o Brasil. Tá? Então eu vou entrar até aqui em algo que está linkado a uma aula do Ramon aí, eu extraí ele da aula, te assaltei, viu, Ramon? Se você puder aí depois falar a origem, que eu não lembro aqui se eu coloquei aqui, mas diz o seguinte: no caso do Brasil, destaca-se fortemente a apropriação da manifestação cultural específica a certos grupos sociais por parte do resto da sociedade e sua transformação em símbolos nacionais. Comer e beber são fatos socioculturais que variam segundo o tempo e o espaço. E aí a gente diz: nós nos apropriamos da cultura italiana? Essa é uma realidade? Nós nos apropriamos da cultura? Quem acha que nós nos apropriamos da cultura italiana, gente? Me responde aí. (33 pessoas, gente. Diz aí pra mim, quem acha que nós nos apropriamos? Pode ser no chat mesmo. Luca diz: eu não acho. Ou acho. Eu não acho. Eu acho. Valéria, eu não acho que nos apropriamos. Por que nós não nos apropriamos? Se a cultura italiana ela é tão presente no nosso dia a dia, vamos lá no nosso final de semana, gente. Diz o velho ditado no Brasil, quando a gente tinha somente a televisão aberta no Brasil, que o almoço de domingo era arroz, feijão, macarrão, frango e Silvio Santos. Né? Ou seja, cada comida de uma origem diferente, mas o macarrão estava presente, o macarrão de origem italiana, que é o macarrão com molho de tomate. Nós nos apropriamos ou não nos apropriamos? Quando eu falo em apropriação, eu estou falando em algo que é pego de uma outra cultura, que é sugado de uma outra cultura. Nós passamos agora por um processo de apropriação cultural que está acontecendo, que é do Halloween. Ou nós temos uma apropriação cultural do fast food, muito apresentado nos países de industrialização, como os Estados Unidos, né? De industrialização tardia. Industrialização primária. Tá? Isso é um processo de apropriação? Não. O que eu tenho é uma cultura italiana enxertada
implantada no nosso país, ou seja, os italianos chegaram e o que eles fizeram? Eles entraram no nosso país. Então presta atenção nesse slide aqui, ó. Ele começa dizendo assim: então os italianos contribuíram na gastronomia brasileira. Isso é fato? Essa palavra, como diz o Edgar, ela é meio marota, né? Como assim eles se apropriaram? Perdão, como assim eles contribuíram? Sabe o que está parecendo? Está parecendo que teve uma reunião e aí os italianos entraram e falaram assim: dá licença, aqui, por favor. Oi, tá faltando pão no café da manhã aqui, né? E um macarrão no domingo. Não é? Só que não é uma contribuição assim. O que acontece é que os italianos chegaram e eles territorializaram o espaço. O que é territorializar o espaço? A gente territorializa algo quando a gente dá valor a alguma coisa. Tá ok? Como assim? O valor não é monetário. Tá? Então, por exemplo, o seu trabalho gera valor? Sim, o meu trabalho gera valor. O quanto de valor esse trabalho gera? Se o seu trabalho junta com o trabalho de outras pessoas no mesmo grupo e no mesmo sistema, ele vai começar a criar força e vai começar a criar um valor significativo. O que eu estou querendo dizer? Quando você chega, por exemplo, à cidade de Ouro Preto e pergunta aonde é o centro histórico, a historicidade presente nesse lugar gerou um valor nesse lugar que territorializa, que marca esse lugar. Então hoje, se eu chegar e perguntar qual que é o território dos italianos em São Paulo, qualquer um vai apontar para mim e dizer é o bairro do Bexiga, não é? Por quê? Porque os italianos tomaram, é a 13 de março que está lá mostrando os restaurantes italianos. Por quê? A força do trabalho e a força da cultura italiana foi tão forte naquele espaço onde ele está, que gerou um poder ali de reconhecimento. Isso vale não só para eles. Vou dar um exemplo aqui que parece um pouco grosseiro e que nada tem a ver, assim, efetivamente. Mas quando eu penso, por exemplo, na prostituição em Belo Horizonte. Se você perguntar para qualquer dona de casa, qualquer religioso, qualquer botequeiro, qualquer pessoa em Belo Horizonte, aonde se aloca, qual que é o espaço principal de prostituição em Belo Horizonte, todos vão responder, é a Rua Guaicurus. Porque o trabalho das prostitutas gerou um poder sobre aquele espaço e territorializou aquele espaço como um espaço da prostituição. A mesma coisa vai acontecer com a Itália. Só que a Itália divide esse espaço com uma outra cultura, que é a cultura brasileira. Então ela consegue territorializar o espaço e a cultura brasileira começa a se homogeneizar com a cultura italiana e começa a formar uma nova cultura que a gente vai enxergar ela aqui existindo. Tá ok? Eu ainda vou mostrar ela, eu acho que eu tenho no máximo 10 minutos, porque aí nos outros 10 minutos eu vou abrir para a gente poder conversar. Então olha o tanto que isso é louco. Eu tenho pessoas que moram na Itália que nunca experimentaram coisas da Itália e que efetivamente vieram experimentar aqui no Brasil. Tá ok? Só que antes de falar disso, olha aqui, olha. A culinária italiana que conhecemos hoje não é verdadeiramente italiana. Ele é um resultado da evolução de séculos e mudanças sociais e políticas, né? Ou seja, ela está intimamente... Então, as mudanças sociais e políticas, elas podem mudar a nossa cultura alimentar? Sim. O processo de globalização, o processo de industrialização no Brasil mudou radicalmente a nossa cultura alimentar a partir dos anos 30. Tá ok? Bom, as raízes, então,
da Itália, elas vão ser encontradas a partir do século VI, mas efetivamente há mudanças acontecendo aí durante os tempos. Elas vão mudar o que hoje nós conhecemos como culinária italiana. E aí, durante esse tempo todo, a gente vai ter o acréscimo de uma batata que não efetivamente era italiana, os tomates que chegam provavelmente da Espanha. Por que eu digo provavelmente? Tem um chefe italiano que ele fala assim que todo mundo quer ter patente de alguma coisa, principalmente na gastronomia. Então nós vamos ver aqui alguns pratos que são italianos, ou que a gente diz que são italianos, que a gente fala, esse prato é ou não é italiano, a origem dele é italiana, ou não, a origem dele é portuguesa, ou não, a origem dele é chinesa, ou a origem dele qual que é a origem real disso? É um brigando com o outro, todo mundo querendo a patente. Então descansa sobre a patente. Pensa onde isso foi transformado e se tornou significativo. O macarrão, quando ele chega na Itália, ele ainda é consumido mole, mas aí, pelo fato desse macarrão chegar às praças e começar a ser altamente comido nas ruas, não dava tempo do seu processo de cozimento passar, e aí as pessoas começaram a comer esse macarrão al dente, ou seja, ainda não tão cozido, e começaram a gostar muito disso. E aí a gente cria a cultura do espaguete al dente, da massa al dente, visto a aceleração da sua venda na rua. Então, esse macarrão ele já não chega dizendo, olha, eu sou macarrão italiano e eu só sirvo se for al dente, tá ok? Isso é mudado pouco a pouco. O Ramon colocou aí a fonte, tá, gente, da Dutra Campos, em relação à frase que eu coloquei anteriormente. Então, todas essas influências da chegada do tomate, da chegada da pimenta, da chegada do milho, né, fazendo aí a minha polenta, da chegada da batata, trouxeram o que a gente conhece como a gastronomia italiana hoje. Então a gente tem que se permitir mudar, tá ok? Bom, quando eu falo disso, olha que louco. A Itália é uma percepção flexível. Embora a imigração, em especial a italiana, tenha sido tomada um dos elementos de maior expressão para definir São Paulo, como ela é uma metrópole cosmopolitana, a comida italiana acompanhou o ritmo urbano dessa cidade, né? E a cadência dos imigrantes italianos que tentavam assentar a sua identidade, que era ainda frágil nos diferentes contextos. Qual que é esse diferente? O contexto cultural, trazem a música, trazem a dança, trazem a alimentação, e isso é enxertado naquela cultura magnífica que é São Paulo, né? Que é uma grande representação da gastronomia brasileira e da gastronomia internacional, mas que efetivamente não tem uma gastronomia própria, significativa. Vocês já pensaram nisso? Eu tenho uma gastronomia caipira acontecendo de São Paulo, mas não tem a significância como eu tenho em Minas. Então, como é que fica isso, né? E aí, o que acontece? A mesma coisa, como diz um cara assim, poxa, eu fui experimentar acarajé pela primeira vez na minha vida em Nova York. E o cara fala, como assim? Você veio do Brasil e nunca tinha experimentado acarajé? Porque não é todo lugar que vende. A mesma coisa acontece na Itália. Eu tenho uma cultura mediterrânea, ou seja, a Itália que está próxima ao mar, que tem uma dieta mediterrânea, que está muito ligada aos vegetais, aos frutos do mar e etc. Eu tenho uma cultura ligada ao norte da Itália e eu tenho uma cultura ligada ao sul da Itália. Então olha o que a Ana Maria Carré vai dizer. Vim descobrir a comida italiana no Brasil, encontrei coisas que não conhecia. Um exemplo é a lasanha. Eu não sabia o que era lasanha. Na Itália, a cultura culinária ela é muito regional. Em alguns pratos do sul, eu nunca tinha visto. A cozinha era conhecida, a cozinha que era conhecida era de Veneto.
Até porque a minha mãe era de lá, ou seja, uma ligação muito familiar. E aí é muito familiar mesmo. A gente está acostumado a sair do Brasil para comer comida fora, em restaurantes, de comidas que a gente não come em casa. O italiano não se importa em sair da sua casa, ele sai da sua casa para comer no restaurante a comida que ele come em casa. Porque o que importa para ele é a cultura do aconchego, é a cultura proximal, é a cultura de estar com outras pessoas. Tá bem? Então, em 1940, a unidade italiana estava começando. Quando cheguei, descobri as facetas da Itália que não conhecia. Uma italiana que veio conhecer a gastronomia da Itália no Brasil. Olha o outro dizendo, então naquele tempo, o tortellini, o ravioli, era isso que a gente ouvia falar, mas nunca tinha visto. Vim conhecer tortellini e ravioli no Brasil. Alfredo de Cunto, italiano, que veio conhecer algumas coisas da Itália na cultura brasileira. Por quê? Porque eu tenho gente de tudo quanto é canto da Itália se reunindo em um único espaço e territorializando, criando uma identidade da culinária italiana dentro do Brasil. Tá ok, gente? Eu queria saber agora de vocês aqui, ó. Bonitinho, vou acabar no meu tempo bonitinho. O que você reconhece como culinária italiana presente no Brasil? Tá? Vocês podem abrir o microfone e falar. Vocês podem dizer aí para mim no chat, fiquem à vontade. Fogaça. É italiano ou é brasileiro? Vocês estão aí, gente? Italiano. Pizza e massas em geral. Vai lá. A fogaça é italiana? Não, a fogaça é brasileira. Ela tem uma ideia numa massa italiana, mas nos seus recheios e etc. Mas ela não existe na Itália. O que a gente tem na Itália é o panzerotto, tá? Que lembra muito o nosso pastelzinho aqui, chocada. Larissa vai chocar mais ainda, fica quieta aí. Linguiça calabresa. Linguiça calabresa, gente. A Carla te perguntou se o panzerotto é uma adaptação da massa de pizza ou variação. O panzerotto é uma massa italiana. O que eu tenho na fogaça é uma massa assada que ela está talvez um pouco mais ligada aos pães italianos. Tá ok? A focaccia. Essa ideia da focaccia. Tá? Linguiça calabresa, gente. Para de olhar o resto dos meus slides. Linguiça calabresa. Fica tentando descobrir o que vem pela frente, não. Vou abaixar aqui para vocês pararem de olhar. Extremamente brasileira, né? Nada mais brasileiro do que a linguiça calabresa. E ela vem com esse nome, não é por causa da calabra. É por causa da pimenta calabresa que existe nela, tá? Que inclusive algumas indústrias estão tirando porque algumas pessoas não gostam de pimenta, que é absurdo. A linguiça calabresa o que a gente tem mais próximo da linguiça calabresa na Itália é a cacciatora, tá ok? Frango com polenta. Ah, tem polenta, com certeza né, gente? Italiana? Mineira. Ó, Valéria, nem mineira é. Esse é um prato tipicamente usado em Santa Catarina. E esse frango, eles usam frango frito, com pouquíssimo caldo, assim. E essa polenta é uma polenta mole, diferente da polenta italiana, que em geral é um pouco mais durinha. Tá ok? A pessoa tá perguntando se o pão de anjo é italiano. Gente, eu tô com o pessoal no Instagram aqui e eles estão me perguntando se o pum de anjo é italiano. Pessoal, o que é um pum de anjo? Eu vou, antes de responder essa pergunta no Instagram aqui, ó,
Eu vou perguntar para o pessoal aqui da gastronomia do Instituto Federal de Ouro Preto, quem sabe o que é um pum de anjo. Molho à bolonhesa. Nunca ouvi Nunca ouvi falar. Molho à bolonhesa, gente. Então, eu tenho dúvida se ele é italiano, se ele é brasileiro, porque existe 3 tipos de receita para esse molho, né? Me conte quais as três, você sabe? Ou ao menos lembrar aí alguma, assim? Uma eu sei que vai o vinho, Uhum. algumas receitas orientam até vinho do Porto. A outra, além do vinho seco, aí leite, e a outra não vai nada, que eu acho que é meio brasileirada, que ainda alguns ainda colocam até a calabresa no meio. Que maldade essa do vinho do Porto, hein, gente? É isso, os italianos rolando no chão. Bom, vamos lá. Vamos lá. O que existe, na verdade, é que a gente tem o talharim sendo servido e não o espaguete. E a gente tem um ragu, onde ele tem carne suína misturada com a carne de bovina, tá? Então eu, por exemplo, aqui quando eu dou o curso e que eu apresento a bolonhesa aqui, eu apresento a bolonhesa com 30% de carne suína. E aí o pessoal, é sério isso? É, porque a carne suína é extremamente presente na cultura italiana. Então nós vamos ter aí uma culturalização, ou um abrasileirado, vamos dizer assim, do molho, do macarrão, nosso legítimo macarrão à bolonhesa. Salame de chocolate. Larissa, só que você está colocando aqui, ó. A italiana é com almôndega, mais ou menos, tá? Mais ou menos não. A italiana, na verdade, é com o ragu, né? A Carla diz que o salame de chocolate é italiano. Olha, eu disse para vocês que há uma briga de patentes, tá? Hoje, inclusive, a gente estava discutindo no grupo do chefe Paulinho Pécora, falando justamente sobre isso, né? O salame de chocolate, ele é italiano, mas também português. Em português, os portugueses usam dele o chamado biscoito Maria, não é isso? Também é usado biscoito, e também usam castanhas, onde essa castanha é retirada a pele da castanha ou a palha da castanha. E por isso a gente leva o nome da nossa palha italiana aí, que apesar de em geral não levar a castanha, leva aí o biscoito e o brigadeiro. E o brigadeiro não faz parte da cozinha italiana. Tá ok? Parmegiana. Brasileira ou italiana? Amo. Brasileiro, italiano. É uma briga boa, né? Olha a parmegiana aí, a gente. Parmegiana. É uma lasanha de... É uma lasanha de berinjela. Essa é a legítima parmegiana. A gente tem uma parmegiana, algo muito parecido na Itália, que é um bife com molho de tomate, mas ele não tem queijo sobreposto. Tá ok? E a pizza? Lógico que a pizza clássica que você escuta lá na Itália, né? Ela não tem essa variação toda. Então eu vou ousar dizer aqui, depois o pessoal da federação quiser brigar comigo, me bater, me xingar, por favor, meus diretores, sejam suaves comigo. A pizza na Itália, ela é bem tradicional, tanto que os italianos não aceitam, por exemplo, o ketchup na pizza, né? Eu não tenho essa briga tão exagerada com isso, tá? Mas muitos não aceitam.
Mas presta atenção nessa foto aí e vê a grande variação que a gente tem no Brasil. Então, a massa é fantástica, italiana. Cada dia mais a gente come essa massa mais alveolada, né? Que é muito boa. Mas a nossa variação de recheios, salvo, gente, os recheios do capiroto que tem por aí, né? Que anda um pessoal aí fazendo recheio de arroz com feijão, recheio de estrogonofe. Isso é um estupro à gastronomia, tá? Então, salvo aí, se a gente for no caminho dos tradicionais, a gente consegue ter pizzas com variações de recheios com qualidades muito boas, tá ok? Bom, nós já dissemos anteriormente aí, ó, para a gente dar tempo de vocês perguntarem algo antes da gente acabar, que a lasanha é o prato favorito do brasileiro, é o prato mais pedido nos restaurantes hoje. E restaurantes, vou dizer um negócio para vocês, voltem com a lasanha para comida de domingo, tá? Dentro dos restaurantes, não retirem a lasanha e o espaguete da comida do domingo das pessoas. Por quê? Porque tem muita gente que acha que... Ô, gente, é elitização da gastronomia. Não vou entrar nisso, não. Depois você lê, se quiser conversar comigo, me chama no WhatsApp. Tá ok? Suíno, altamente consumido na Itália. Isso aí é uma panceta pururuca, para poder te deixar salivar depois do almoço. Tá ok? Dieta mediterrânea é importantíssima na culinária italiana. Então, se você pensa na culinária italiana somente como massas, comece a pensar na culinária italiana nos legumes, nas frutas, nos frutos do mar e nas carnes. E também, principalmente, nos embutidos. Tá ok? Na charcutaria italiana, que é fortíssima. O Brasil é o terceiro maior produtor e o quinto maior consumidor de macarrão do mundo. Tá ok? As padarias, olha que legal, gente. As padarias no Brasil começaram efetivamente a existir depois da chegada dos italianos. E ela se tornou uma realidade na cultura do brasileiro. Então a gente podia até brincar e parar de chamar o pão francês de pão francês. Tá ok? Que nem na França é chamado assim. É chamado de pão brasileiro. E agora eu vou mostrar uma foto que minha esposa disse assim, você vai colocar mesmo essa foto, Alexandre? Eu falei, vou, mas essa foto deu problema, deu maior conversação lá no Instagram quando você colocou, que é essa fotinha. O Brasil produz 1.000 toneladas, 100 mil, tá aí, ó, 100 mil toneladas de mortadela por ano. A mortadela é uma realidade também aqui. E aí eu coloquei essa fotinha no Instagram escrevendo, segurando com carinho o meu futuro bacon. E aí deu maior polêmica, quiseram me maltratar, foi a foto mais comentada minha até hoje. E que bom, eu adoro criar polêmica e a polêmica está aí para vocês. Não achem que um suíno nasce na prateleira. Tá ok? Pessoal, perguntas? O que é um pum de anjo? É a pergunta? Ai. É pouco tempo para muito estresse, né, gente? Não podemos esquecer. Deixa eu fechar o slide aqui. Deixa eu voltar aqui. Não podemos esquecer de onde veio o produto que a gente pega pronto no mercado. Gente, o que é um pão de anjo, gente? Pão de anjo é um nhoque de batata. Se você me seguir lá no YouTube, se vocês me seguirem lá no YouTube, eu vou postar a receita do pão de anjo, especialmente para os alunos do Instituto Federal. E lá no Instagram eu vou postar para vocês a receita do pão de anjo. O meu apelido do pão de anjo é porque dizem que o meu nhoque, ele é tão leve, tão leve, tão leve, que mais leve que o ar, somente um pão de anjo. Então apelidaram, os amigos apelidaram o meu nhoque de pão de anjo e e os alunos ficam brincando comigo. Então todas as vezes que um aluno faz aqui, ele manda para mim e fala, Alexandre, fiz pão de anjo.
E aí põe lá e a gente fica feliz da vida e me marca com pum de anjo lá. É levíssimo. Ramon, você está convidado a vir almoçar com a gente e comer um pãozinho de anjo. Será um prazer fazer para você. Não. Eu tava perto dessa casa um dia desse. Tá convidado. Vou fazer um pão de anjo. O Ramon vai postar para vocês aí, para vocês ficarem apaixonados. Então, de novo, gente, segue o Gourmeria, segue Alexandre Alvarenga Chef, segue lá no Facebook também e no YouTube, e vai lá no meu Instagram e diz: Alexandre, receita do pão de anjo. Vai me pedindo lá que eu prometo que eu faço o vídeo e posto para vocês de presente. Ótimo. Coloca a minha foto no seu Instagram lá, ó, essa fotinha. Vamos tirar um. Vamos botar a minha fotinha aí, ó. Coloca a minha foto lá. Tira um print da sua tela aí. Coloca lá a minha foto e escreve: Professor Alexandre Alvarenga, eu quero a receita do pão de anjo. E eu vou ensinar a técnica do pão de anjo para você nunca mais errar na sua vida. Diga amém, gente. Amém. Amém, gente? Amém. Pessoal, dúvidas? Amém. Eu tenho só uma, assim, só para ver se eu entendi direito. A culinária italiana, ela é dividida por regiões, né? Então, por exemplo, uma região é tipo lasanha, outra região é tipo ravioli, outra é tipo cannelloni, ou são os produtos, os recheios. Como que essa parte A gente, como a gente tem no Brasil, a presença, por exemplo, quando eu falo do Espírito Santo, ou quando eu falo da Bahia, por exemplo, essas regiões, os pratos ligados ao mar são muito comuns, não são? A gente não tem uma cultura do peixe em Minas Gerais tão forte, mas a gente tem uma cultura com duas heranças, a italiana e a portuguesa, extremamente presentes em Minas Gerais. Nossa comida, inclusive, lembra muito essa cozinha portuguesa, apesar da gente ter a influência aqui do quiabo, que é africano, tem a influência das pastas nossas que são italianas, a gente tem uma influência fortíssima portuguesa. Por isso que o suíno também é muito presente aqui, tá? Então a mesma coisa acontece na Itália. As regiões da Itália banhadas pelo Mediterrâneo vão ter uma dieta muito mais propícia, muito mais ligadas aos frutos do mar. E aí você tem o norte da Itália com determinados tipos de produtos. Vale a pena pesquisar, porque é muito complicado a gente entrar nessas coisas aqui. E outras regiões do sul da Itália que tem outra culinária, assim como a gente tem no Brasil. Tá? São regiões que estão ligadas, regiões que estão mais próximas em zonas de guerra também. Né? Então, às vezes a gente fala, por exemplo, gente, a gente tem um nhoque que é feito na Itália, que ele é feito 100% com pão. Aí você fala, com pão? Por quê? Porque nós estamos num período de guerra, né? Se come o que se tem, e aí a gente tem essa cultura ligada aí. Então, também o nhoque de batata, ele vem posteriormente, está ligado a essa transição com o tempo e o espaço que estão ligados e etc. Tá ok? Então, a gente tem divergência nas pizzas existentes, tem divergência nas massas existentes. Algumas regiões são muito mais fortes as massas recheadas, outras não. Ok? Morro de vontade de comer uma massa verdadeiramente italiana. Eu não tenho permissão para dizer isso, mas em breve, muito em breve, eu vou fazer um convite para vocês de um evento numa cidade histórica próxima, não é Ouro Preto e nem Mariana. Mas vou fazer, e nós vamos trazer a Federação Italiana fazendo as melhores pizzas da Itália, e vocês estão já previamente convidados. Eu ainda não tenho autorização para falar, nós ainda estamos discutindo, mas nós vamos fazer isso e será muito bom, tá ok? Nós podemos também depois conversar com a coordenação, não sei se tem algum professor ou alguém da coordenação aí,
da possibilidade de trazer, no momento de aulas presenciais, de trazer o diretor da FIC de Minas, chefe Martinho Caetano, para que ele possa trazer para dentro da faculdade uma aula, uma aula de verdade da pizza italiana para vocês. Eu acredito, falando pelo Martinho aqui, acredito que será um prazer trazer ele lá de Minas, divisa com o Rio de Janeiro, para vocês aqui, tá? Para dar essa aula para vocês aí. Vou deixar que eu passo o recado para a coordenadora, professora Letícia, vai gostar. Tomara que dê certo, né? E chegue logo esse momento da gente reencontrar fisicamente. Sim. E até conhecer, né? Porque é uma turma, viu, Alexandre, que eu, infelizmente, né? A disciplina toda 100%, né? Aí no ensino remoto emergencial. Alguns alunos eu conheço da geografia, né? Já vi também nos corredores pelo restauro. Mas, sobretudo, a gastronomia, infelizmente, assim, grande parte eu não os conheci. Pessoalmente. No estádio, aí só deixa no ensino eu remoto. só falar uma coisa, Ramon, que eu sei que nós estamos entrando no horário já, mas às vezes muita gente diz assim para mim, assim, Alexandre, mas a minha grande dúvida aqui nessa história é porque o Brasil é muito grande em extensão territorial e a Itália é muito menor do que o Brasil, mas é só você pensar na própria cultura nossa em Minas Gerais, né? Então, Belo Horizonte, por exemplo, não tem o uso da cúrcuma com tanta intensidade. Se você chega em Paracatu, a cúrcuma é uma realidade no café da manhã. Tá? Por quê? Porque ela está em divisa com Goiás, e Goiás é o estado de maior uso da cúrcuma que a gente tem, né? Então, a cultura de Minas Gerais, ela está muito mais presa ao a cultura de Paracatu, ela está muito mais presa ao estado de Goiás, e ela divide essa territorialização ali, ela divide essa cultura, faz o que eu chamo de conurbação cultural, né? Ou seja, para quem não entende o que é conurbação, gente, conurbação geográfica é quando você tem uma cidade aqui, outra cidade aqui, elas começam a crescer até o momento que elas se juntam e você não consegue identificar qual a divisão dela mais, tipo Ouro Preto e Mariana, né? E que você não sabe muito bem, apesar daí ser um pouco mais fácil, mas Belo Horizonte e Contagem, que nem a prefeitura sabe direito onde é que começa e onde é que acaba. E elas começam a dividir todos os seus problemas e todas as suas soluções. Então a mesma coisa vai acontecer com essa cultura, né? A cultura mineira com a Goiânia, ali em Paracatu, ali em Cristalina, que são as regiões bem mais próximas, elas se enxertam de um modo que Cristalina começa a pegar a cultura gastronômica de Minas e Paracatu começa a pegar a cultura gastronômica de Goiás. E a gente tem culturas muito ímpares, gastronomias muito ímpares desses locais. Tá ok? A mesma coisa vai acontecer na Itália. Mesmo o território sendo menor, pequeno, a gente tem essa variação acontecendo. A Valéria te perguntou se os italianos pizza brasileira. Como é que tem mais contato com italiano, se eles gostam da pizza brasileira. Se for o italiano original, não. Em geral, qual que é o grande problema da pizza brasileira? Que isso vai para a gastronomia no geral. O que eu converso aqui. Converso principalmente com os alunos de hamburgueria artesanal aqui meu, por exemplo. Quando eu falo com os meus alunos de hamburgueria artesanal, o que vale na gastronomia é o equilíbrio. O grande problema é que nós somos exagerados demais em muita coisa. Então, se você pega as massas italianas, elas não têm tanto molho quanto a gente tem. Ah, mas o molho, etc., né? E nem tem tanta variação de molhos como a gente tem. Mas o italiano, ele está muito mais ligado à sua massa do que propriamente ao recheio. O brasileiro, como ele vem numa época de recessão inflacionária muito forte, e tudo dele é exagerado. Você já viu que você faz churrasco na sua casa e você compra 2 kg de carne por pessoa?
né? Então, o que acontece? É 400 gramas para o jantar, 500 gramas para o almoço. Tem uma quantidade, né? Limitada. Se você vai com acompanhamento, você vai sem... Bom, beleza. Então, o que você tem que pensar é o seguinte. Tudo é um processo de valorização. O italiano, ele valoriza muito a massa e o recheio é para valorizar essa massa. Nós temos muito valor no recheio. Então, o italiano gosta de uma pizza alveolada, né, bonitona e tal. A gente gosta, às vezes, daquela pizza grossa. Eu vejo gente misturando batata na pizza, na massa da pizza, farinha de milho na massa da pizza. Então, a massa da pizza brasileira, não. Então, nós, a federação, temos lutado para uma pizza tradicional, mas que ela possa também ter uma cultura brasileira presente nela aqui, porque ela filma a realidade do Brasil. A gente tem essas permissões para que isso aconteça, mas que não intervenha, que não mexa na cultura italiana. A função da Federação Italiana de Chefes é a preservação da cultura italiana. É fazer justamente que a gente acabe com esse... Vou usar uma expressão aqui de novo, com esse demônio dessa pizza de arroz com feijão, pizza de estrogonofe, etc., que é algo inteligível para qualquer italiano. Tá ok, gente? Ou pizza de sushi, que eu já vi aí. Tá bom? Professor Alexandre, tá muito bom o papo, né? Acredito que, assim, é uma colaboração que eu nem sei expressar, sensacional, né? A aula que você nos trouxe aí, nos brindou mesmo, agradeço demais. E essa parceria possa acontecer aí mais durante, né, o nosso tempo aí junto, tanto na geografia como na gastronomia, né, podendo também, né, em outras disciplinas, passar aí o seu contato para os professores da área de gastronomia, né, que possam aí também já querendo, como a Carla colocou aí, né, professora, quer também nossa colega professora, pois aí já quero aula com o chefe parte 2. Pode deixar. A gente vai ficar cutucando aqui, porque boa vontade este cara tem, viu? Eu tô A gente sempre... fala e já, eu amo, eu gosto dessas brincadeiras. Eu Pode tô falar, sempre à Alexandre. disposição e quem sabe a gente consegue no futuro próximo, se Deus quiser, a gente tem uma aula aí com vocês de massas italianas, né, de recheios para massas, de molhos para massa, vai ser um prazer dar aí para vocês essas brincadeiras aí. Tá ok? Ótimo. Anotem, viu, gente? Depois vocês cobram. Depois me cobrem, pode me cobrar. Qualquer aula tá E sendo fiquem gravada. atentos, gente, também à agenda nossa aqui, né? A agenda nossa que você pode ser nosso aluno no Gourmeria, ou às vezes você pode estagiar durante um dia, quem sabe, no dia que a gente pega uma turma grande, a gente às vezes chama alunos da gastronomia para vir, para poder ajudar. E aqui no Gourmeria você descobre se você gosta da cozinha de verdade ou não. Tá bom? Porque aqui é porrada. A gente começa um curso 8, 9 horas da manhã e vai até 5, 6 horas da tarde, sem direito a respiro. Vivendo o território da cozinha intensamente. Intensamente. Pessoal que também está vendo a aula gravada, né, ou vai assistir, está assistindo no caso, né, a aula gravada, os contatos do professor Alexandre vão ser colocados também, né, eu prometo aí numa tela final. Aí, Alexandre, você me passa aquele slide, né, a gourmeria que eu acrescento lá no finalzinho, porque a gente tem uma média aí de audiência de 30 alunos, né, 35 nessa aula síncrona, e uns 20 ou mais 30, né, assistem ela depois de forma assíncrona, porque envolve alunos de outros cursos, né? Sim. Originalmente a disciplina ela é do curso vespertino de gastronomia, mas a gente tem alunos aí da geografia, da gestão da qualidade e do restauro, né, conservação e restauro, que assistem a aula depois. Grande parte deles, né, assiste a aula no seu tempo por causa do horário mesmo, né, de trabalho.
Eu coloquei no chat aí, gente, o que estava no slide lá do Facebook meu, pessoal, do chefe Alexandre, do Gourmeria Culinária, do WhatsApp Gourmeria Culinária e o meu WhatsApp Gourmeria Culinária, o Instagram, a página do Facebook do Gourmeria e a página e a minha pessoal. E não coloquei do YouTube, mas o YouTube é Gourmeria Culinária, vocês vão ver o símbolo do Gourmeria lá, já vão bater de frente com ele, é facinho. E tem algumas receitas malucas lá, viu, gente? Tipo assim, um frango com quiabo feito no pé do fogão a lenha, de bermuda, nada profissional, mas lindíssimo, vale a pena assistir. No fogão a lenha com a roupa de chefe é complicado. Foi aqui. Mais uma vez, muito obrigado, professor Alexandre. À disposição. O chefe querido aí na geografia, é o único chefe da geografia, tá, gente? Eu só estou aqui mesmo para auxiliar nas ciências humanas aí, né? Na gastronomia. Questão também de que eu falei tanto para o professor Alexandre como para os alunos que essa aula ia ser fundamental também para auxiliá-los, né, na atividade final, porque eu peço, sabe, Alexandre, eu peço para que eles peguem vamos dizer assim, né, um estudo de caso e façam aí um artigo a respeito, não só do prato, né, não só, eles têm a liberdade de escolher cardápio, prato, algum petisco, né, alguma parte aí, não precisa ser tudo completo, né, entrada, prato principal e sobremesa e tal, mas qualquer, que eu, entre aspas, chamei de produto gastronômico para envolver tudo. E que, né, precisam destrinchar como fazer essa receita, né, como que essa receita pode ter sido modificada nesses tempos, né, desde a sua ideia, né, a sua execução, inclusive, né, no Brasil, ou em Ouro Preto, ou em Minas, né? Ou seja, a sua aula trouxe para nós, né, bem claro como que pode explorar muita coisa, né, através de uma cultura gastronômica, né, como que tem muito assunto aí para dialogar, principalmente com as vertentes, né, dos estudos culturais, seja a vertente antropológica ou da geografia humanista cultural, né, ou da própria gastronomia, né, calcada, sobretudo, grande parte é calcada aí na antropologia social, né, e cultural, mas como que pode ser rico, né, o falar de um prato, falar de uma cultura gastronômica, né, falar de um produto gastronômico, como que você viaja, né, na própria história. E como é que a gente consegue valorizar isso sem matar, né? A gente tem um chefe da federação em Sete Lagoas que fez um ravioli de angu com frango com quiabo. E aí você fala, calma aí, é italiano? Um chefe da Federação Italiana que trouxe isso para poder valorizar a cultura italiana. Então é bem legal vocês trazerem isso, como é que o cream cheese entra nessa brincadeira, né? Como é que a nossa ricota, que é totalmente diferente da ricota italiana, entra, e se isso muda ou não muda a receita, e se isso muda ou não muda a cultura. É legal a gente discutir isso. Muito bom. Então é isso, vocês tiveram aí uma aula de prato cheio, de sabor e conhecimento, né? Aquela discussão que a gente já fez, como que é próximo, né? O saber e sabor. Agora estão aí com barriga cheia para, né, se equipar ainda mais e começar lá, né, as discussões para o trabalho final. Aproveitando, gente, o link da nossa aula costumeira aí, né, de alimentação e identidade socioespacial, é o link que vocês vão usar para entrar lá e conversar comigo. Os grupos que não conversaram